Olá, gente, tudo bem? Hoje é o nosso último episódio da série Formação de Professores de Geografia, aqui para o IGTV do Logepa. Vamos entrevistar uma pessoa bastante especial para essa área, que é o professor doutor Rafael Straforini. Ele é professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Pesquisa na área de educação geográfica, com ênfase em currículo, formação de professores, políticas educacionais e entre outras. É editor-chefe da Revista Brasileira de Educação em Geografia e também é coordenador da pós-graduação em Geografia da Unicamp. Vamos conhecer o nosso entrevistado e fazer a nossa primeira pergunta. Professor, como você pesquisa na área principalmente de formação de professores, nós gostaríamos de saber como você vê a formação inicial e continuada dos professores na sua realidade em Campinas, São Paulo. Bom, a formação inicial em Campinas de professores de geografia, hoje ela se restringe a dois cursos, né? Ao curso de licenciatura em geografia da PUC e ao curso de licenciatura em geografia da Unicamp, que é a universidade que eu trabalho e que é de onde eu posso falar um pouco mais de propriedade em virtude, né, de ser professor dessa universidade. Bem, o nosso curso de licenciatura, ele tem duas entradas, né? O do noturno e o do diurno. Sendo que no noturno, a entrada é exclusivamente na licenciatura e no diurno a entrada é exclusivamente no bacharelado. Mas no processo, durante o curso, né, no segundo ano, ou até mesmo na passagem do primeiro para o segundo semestre, os alunos podem, ainda aqui na Unicamp, também fazerem a dupla modalidade, que é o bacharelado junto. Nós ainda temos aqui a ideia de modalidade, licenciatura e bacharel, porque não é um impedimento aqui para o Conselho Estadual de Educação. Então, o nosso curso, né, então a formação inicial, ela se restringe a esses dois cursos e aqui na Unicamp ao curso da Geografia. O que nós temos feito aqui, né? Nós temos trabalhado com as disciplinas de estágio, nós também adequamos o nosso currículo às deliberações estaduais do Conselho Estadual, também às resoluções do Conselho Federal, e estamos batalhando para que o nosso curso tenha um perfil, né, de formação de professores mais adequado, mais atinente, mais próximo da realidade escolar. Né? Então, trabalhando com a ideia, né, de praxis, entre teoria e prática na formação de professores. Também temos na Unicamp o Ateliê de Pesquisas e Práticas de Ensino de Geografia, nosso laboratório, que é o APGEL, onde nós realizamos algumas atividades, alguns eventos voltados para a formação inicial e formação continuada. Sobre a formação continuada, né, infelizmente a gente não consegue dar conta dessa dimensão importante, né, no processo de formação do professor. A gente tenta, a partir das nossas atividades, fornecer cursos, eventos, mas não temos uma força tão grande de ações voltada para a formação continuada. Porque demandaria, né, ações políticas, demandas, recursos muito específicos e que nós não temos à disposição. No que se refere à formação continuada das redes estadual e municipal, no município de Campinas, na rede municipal, que é uma rede bem grande, bem extensa, com duas diretorias, acho que mais, não, duas diretorias é da rede estadual, mas a rede municipal é bem grande, eu sei que é possível, né, oferecimento de cursos, mas o que os nossos alunos dos estágios supervisionados nos trazem é que não é algo tão frequente a prefeitura, a rede municipal, né, oferecer cursos de formação continuada para os professores de geografia. Já na rede estadual, né, nós temos que entender o seguinte: aqui no estado de São Paulo, nós temos um projeto de estado de educação. Quando a gente fala que falta projeto de estado, né, para o Brasil, para a saúde, para transporte, moradia, aqui no caso do estado de São Paulo, nós temos um projeto de estado para a educação. Não é de governo, não, porque nós estamos no mesmo governo há 30 anos, e há 30 anos o projeto de estado é atuar, trabalhar
desempenhar um papel muito grande no que se refere ao processo de desqualificação da profissão docente, né? Porque em 30 anos daria tempo suficiente para nós termos escolas, né, naquele nível, né, que o tempo todo nós ouvimos, né, os nossos representantes falarem que desejam das escolas da Noruega, da Suécia, com as mesmas condições de trabalho, com as mesmas condições de exercício da profissão, de salarial, de plano de carreira, de infraestrutura, enfim, nós teríamos condições. Então nós não temos. Então em 30 anos nós não temos e encontramos na rede professores desmotivados, encontramos na rede escolas com uma péssima infraestrutura, né? Índices de avaliação muito ruins, utilizando aí os índices de avaliação que o próprio Estado aplica. Então nós só podemos concluir, né, que nós temos um projeto de Estado de desqualificação da profissão docente e também um processo de sucateamento das escolas públicas estaduais. Você, como editor-chefe da Revista Brasileira de Educação e Geografia, o que pode nos dizer sobre a produção acadêmica e científica em relação à formação dos professores de geografia? Bom, no que se refere, né, à formação de professores, à produção acadêmica, que tem sido publicada na Revista Brasileira de Educação e Geografia, nós temos percebido nesses 10 anos, né, de revista, já com 20 números, que as pesquisas em torno da formação de professores mudaram muito do período que eu fiz o meu mestrado, dos anos, né, da virada dos anos 90 para os anos 2000, né? Agora a gente percebe, né, nas pesquisas, nos textos, um paradigma muito forte, que é o paradigma do pensamento docente. Então nós temos as pesquisas, né, que estão trabalhando com a formação de professores, a valorização, né, do saber docente em diferentes perspectivas, né, tem que se dizer isso, que não tem somente um teórico, uma perspectiva no que se refere ao saber docente, mas uma valorização muito grande, né, daquilo que se pratica na escola a partir dos saberes produzidos pelos professores, né? Sobretudo dessa relação do saber de referência com o saber escolar, com o saber institucional e pedagógico. Então isso tem sido uma tônica muito grande. Em detrimento, né, daqueles trabalhos muito prescritivos que nós tínhamos no passado, que o professor deve, o professor deve, o professor deve. Então tem esta geografia somente é possível ser ensinada, somente com essa corrente teórico-metodológica, né, que é possível fazer uma geografia transformadora. Eu mesmo, no meu livrinho azul, né, o Ensinar Geografia, eu falo muito disso, né? Eu afirmo naquele livro que somente a geografia crítica era capaz e potente para fazer um ensino de geografia transformador, né? E aí o professor deveria seguir isso. E hoje as pesquisas têm mostrado que não, né? Nós não temos mais, né, essa centralidade num único pensamento, numa única corrente teórico-metodológica. Então, o que tem importado, né, que a gente tem verificado nas pesquisas que se publicam, é mais tentando encontrar, reconhecer, identificar esses saberes, uma imersão muito grande no que se refere ao cotidiano escolar, né, porque você vai trabalhar com referência, com o saber docente, tem que ir para a escola e trabalhar com o cotidiano escolar. E uma outra dimensão que tem ganhado muito força nos últimos anos se restringe não, né? Vem das políticas educacionais para a formação de professores, sobretudo dessas políticas, né, implementadas nos 4 últimos anos, de desvalorização, avançando o processo de desvalorização docente, sobretudo a partir das políticas federais. Para finalizar, vamos fazer a pergunta que estamos fazendo a todos os nossos convidados dessa série. Professor, para você, o que é ser um bom professor de geografia? Bom, essa pergunta, né, o que é um bom professor de geografia, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque, assim, ser professor, né, demanda muitas variáveis, né? Quando a gente fala ser professor, a gente não está falando somente de uma profissão e de uma profissionalidade que resulta de apenas um único saber e de uma única variável. Há muitas coisas em jogo, como em todas as demais profissões.
Então, quando a gente está pensando em professor de geografia, ser um bom professor, eu acho que demanda muitas variáveis. Eu não quero dizer o que é um bom professor de geografia e, sobretudo, eu acho que é o mais importante, é não afirmar, né, que o bom professor de geografia é aquele que trabalha com uma geografia, né? Uma geografia que eu quero dizer que é uma única corrente teórico-metodológica. Eu não quero assumir mais, né, este papel que existe uma corrente que vai salvar, que vai conseguir realmente ser a geografia escolar. Eu acho que nós temos hoje diferentes correntes teórico-metodológicas, né, de leitura de espaço, de leitura da espacialidade do fenômeno, e essas correntes, elas são muito ricas e potentes, que elas podem ser trabalhadas individualmente, elas podem ser trabalhadas apenas na sua perspectiva, ou aquilo que eu tenho cada vez mais pensado, que nós temos um hibridismo de correntes teórico-metodológicas quando nós estamos trabalhando na escola. Na perspectiva do professor escolar e não do professor acadêmico, as demandas são muito outras do que as demandas da geografia acadêmica. Então, quanto para nós aqui na universidade, nós temos que defender uma geografia, defender uma corrente, lá na escola, né, essa demanda não é verdadeira. Né? Na escola a demanda é outra. Né? Então, quando, em virtude dessas outras demandas, muitas vezes o professor ele se pega, né, e vê a necessidade de fazer, né, esses hibridismos, né, trazer diferentes correntes teórico-metodológicas para que o seu objetivo pedagógico seja atingido. Mas isso, claro, tem que ser feito com consciência intelectual, consciência epistemológica. Né? Quando se tem uma consciência epistemológica, eu acho isso super válido, acho que vai do professor. Então, não penso que nós temos um bom professor, uma receita a ser seguida. Né? O que nós temos trabalhado, né, aqui no nosso grupo de pesquisa, no ateliê, diz respeito à necessidade, independente da corrente teórico-metodológica, mas a necessidade do professor, né, ao desenvolver as suas aulas, trabalhar e operar sempre com a ideia do raciocínio geográfico. Acho que essa é uma potência, né? Olhar para a realidade, mas olhar para a realidade numa perspectiva espacial, de modo que, ao olhar para a realidade, nessa perspectiva espacial, trazendo nessa leitura, né, as categorias, os conceitos, né, os princípios geográficos, os alunos possam olhar para a realidade e construir um raciocínio, uma forma específica de pensar sobre ela à luz da geografia. Eu acho que se atingir isso, independente, né, da corrente, independente da metodologia de ensino, já é um ganho, já é um ganho. Então eu não quero fechar, né, eu não estou mais fechando mais nada, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma possibilidade de diálogo múltiplos, né, de sobreposições, e eu não creio mais nessa possibilidade de defender uma única coisa. Então, acho que é isso, entendeu? Nós temos que trabalhar, temos que dialogar, estarmos abertos às possibilidades e pensar qual é o objetivo da escola. Né? Então, muito bem, acho que é isso. Existem várias possibilidades e hoje nós aprendemos que é importante que exista várias geografias dentro do professor, para que os alunos possam realmente ver a realidade à luz da geografia, assim como o professor Rafael Straforini disse. Esperamos que a mudança nos trabalhos acadêmicos reflita também na escola. Essa foi a nossa última entrevista dessa série, espero que vocês tenham gostado, então não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui o que vocês acharam da série inteira e até a próxima. Tchau!